resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eis o ano da essência na missão semear. E a nossa conferência começa com essa canção. Glória a Deus. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Deus é bom. O Senhor é bom e tem nos proporcionado viver coisas grandiosas. Vivemos coisas extraordinárias esse ano. Amém, irmãos? Não só ouvimos, mas de tudo aquilo que Deus fez no meio de nós. E nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Amém? Você está feliz? Glória a Deus. Dê um sorriso aí para o seu irmão, diga: seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com você nessa noite, não falte. Nos vemos em todos esses dias de festa. Aleluia. Vamos orar e vamos adorar o Senhor nessa noite. Pai, nós bendizemos o Teu nome. Quão bom é poder desfrutar daquilo que é a essência do Teu Evangelho. As coisas simples, puras, que mudam e transformam a vida das pessoas até hoje. O Senhor nos deu uma grande missão e temos caminhado por Sua palavra e temos visto milagres, temos visto mudanças, temos visto, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Não adianta tentarmos de todas as nossas forças mudar aquilo que só o Senhor pode. E te agradecemos por isso essa noite, te exaltamos, porque se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos ajudado. E oramos para que nesses dias o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar o nosso coração
e que tua doce palavra alcance repouso no nosso coração. Deus, trazendo tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Queremos dar total liberdade ao Senhor e dizemos sim à tua essência. Queremos viver a essência do teu evangelho todos os dias, das coisas simples e das coisas que nós achamos mais difíceis. Nós queremos sempre prosseguir com a simplicidade da essência do teu evangelho. E eu te agradeço essa noite e oro por tua igreja reunida, e eu faço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor e vamos adorá-lo nessa noite. Amém, glória a Deus. Vamos louvar, vamos exaltar ao nome daquele que vive e reina entre as nações. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite e já nesse ambiente que está preparado para o Senhor, já começar a declarar que Ele é bem-vindo nesse lugar, que Ele tem liberdade para fazer aquilo segundo a vontade e o desejo do seu coração. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Aleluia, dê glória a Deus a Ele nessa noite, porque Ele é o Senhor. Dê uma salva de palmas àquele que vive e reina entre as nações. Aleluia, Senhor, nós queremos continuar nesse mesmo espírito, Senhor, de adoração, celebrando o Teu nome nesse lugar, Senhor. Espero por Ti. Espero por Ti. Adore a Ele. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Aleluia, Senhor. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença, derrama Tua Shekinah, derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença, derrama Tua Shekinah, derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença, derrama Tua Shekinah, derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença, derrama Tua Shekinah. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti.
sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Derrama da tua Shekinah, derrama da tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Nós queremos continuar te adorando, Senhor, nesse lugar. Queremos declarar que não há outro lugar, Senhor, que nós queiramos estar, se não for na Tua presença, se não for onde o Teu Espírito habita, Senhor. Nessa noite nós queremos estar nesse lugar, na Tua presença, Senhor. Que me transforma.
me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. As palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. Eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver. E eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver. Pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer que eu sou teu, e eu sou teu, que eu sou teu, que eu sou teu, e eu sou teu, que eu sou teu. Oh, 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 palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida.
Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao nome daquele que vive e reina entre as nações. Ele é o Senhor. Aleluia, Senhor. Nós queremos continuar te adorando nesse lugar. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus, que não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus grande, forte e poderoso como o Senhor. Aleluia. E vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Diga pra Ele, Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer, não há. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, diga pra ele de novo. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso, amados. Nós já adoramos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Já adoramos ao Senhor, né? Agora nós vamos honrar o Senhor. Amém? Capítulo 3, Provérbios, versículo 9 e o 10. Diz assim: honra o Senhor com as tuas fazendas e com a primícia da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto teus lagares. Amém, queridos? Glória a Deus. O objetivo aqui é adorar o Senhor, é honrar o Senhor. Este é o objetivo deste texto, é nós honrarmos ao Senhor. E na medida que você vai honrar o Senhor, não estou falando só de dinheiro, de números, mas honrar o Senhor em todos os aspectos, abrange todo, sua família, seu patrão, tá entendendo? Então, quando você passa a honrar o Senhor, começa a se encher seus celeiros, os seus largares são fartos. Por isso eu convido você a honrar o Senhor, verdadeiramente, com toda a sua renda, com tudo aquilo que Deus lhe deu. Amém, amados? E eu convido você a se levantar e vir honrar o Senhor, adorando o Senhor nesta noite. Amém, irmão? Vamos orar ao Senhor, vamos consagrar ao Senhor. Eu quero chamar para cá já o meu pastor Júlio, vai ficar aqui conosco. O pastor Júlio que vai ser o canal de bênção, para nos abençoar com a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero que você estenda a sua mão para cá, vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu, Pai, de poder, Deus, honrar o Senhor com aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Sabemos que sem o Senhor, meu Deus, nós não podemos ofertar ao Senhor.
mas com a grandeza e com o amor do Senhor, o Senhor está nos dando condições, Deus, de eu poder ofertar verdadeiramente, honrar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada ofertante nesta noite, Pai, no nome santo de Jesus. Também oro, Senhor Deus, apresentando o nosso pastor Júlio, Pai, em Tuas mãos, Deus. Sei que o Senhor já falou o coração dele. Meu Deus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, ministrando mais no seu coração nesta noite, Deus. Para que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos ser impactados, Senhor Deus. O nosso coração, Deus, disposto a ouvir a Tua palavra nessa noite, através do Teu Filho, Pai, no nome santo de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. E numa data tão importante, né, de aniversário, a gente aproveita para poder compartilhar, estarmos juntos e podermos ministrar a igreja do Senhor. Então, para a gente há muita alegria no coração por estar aqui com vocês mais uma vez. Amém, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos. Queria saber se tem alguma pessoa que é visitante, está vindo pela primeira vez, segunda vez. Você está vindo pela primeira vez nesse lugar, só para eu ter noção do ambiente da plateia que nós estamos nos relacionando nessa noite. Tem alguém que está vindo pela primeira vez, segunda vez? Tem alguém que é visitante aqui? Amém. Então só estamos como casa do Senhor, como povo de Deus. Obrigado, meu irmão. E é muito bom porque eu quero, nessa noite, liberar uma palavra sobre a igreja e quero que nós sejamos batizados no final. Amém, irmãos? Vamos ser batizados no final? Amém. Quem quer ser batizado no final aqui? Nossa, que isso que aconteceu? Quem quer ser batizado aqui no final? Amém. Nós vamos ser batizados. O pastor Marcelo nos falou com alguma antecedência que nós estaríamos aqui, nos convidou para estarmos, eu e a pastora Kátia, e nós tínhamos anotado aqui as datas, mas eu não tinha me certificado, né, do tema que era para compartilhar. Às vezes os pastores querem dar essa missão para nós, eu acho maravilhoso quando alguém me dá um tema, é ótimo, né? Fica mais tranquilo para mim, né? Então eu sigo naquele caminho. Mas aí eu falei com o pastor Marcelo, o pastor não tem tema, o tema é o tema do ano, o ano da essência. Eu digo, rapaz, ou mar largo, né? Ou riozão largo falar sobre essência. E aí dei glórias a Deus porque vou ser o primeiro a ministrar a igreja, né? Amanhã a pastora Kátia vai ministrar, sábado deve ser o Robson, é isso? E o Jean no domingo, é isso? Então, glória a Deus, fiquei muito feliz por conta disso. Perguntei para a pastora Kátia várias vezes, onde é que tu vai ministrar? É no Velho ou no Novo Testamento? No Velho. Tu vai falar de fulano ou de cicrano? Não digo. Eu digo, então tá bom. Não quer falar o que vai ministrar? E quem alinha o nosso coração é realmente o Espírito de Deus, né? Então eu falei para ela, tudo bem, eu vou ministrar primeiro, se você vier atrás, vai consertando, né? E então estamos aqui nessa noite para compartilhar uma palavra. Essência, irmãos, o que é essência? Essência é aquilo que não pode acontecer em nenhum organismo vivo. Essência é aquilo que não pode faltar numa corrente de relacionamento. Essência é aquilo que é indispensável para que algo aconteça. Por exemplo, a essência de uma árvore é a sua seiva. Por mais que ela tenha raízes, tenha galhos, tenha folhas, frutos e flores, se não houver a seiva que vai fazendo com que aquilo que vem da terra passe para aquela planta e ela possa distribuir por toda ela os nutrientes, se não houver a seiva, não tem planta. Por isso que quando você às vezes pega uma árvore assim, aí começa a observar que as folhas caíram, e aí os frutos já não existem, as flores também já caíram, e aí de repente você começa a perceber que ela está mudando de característica. Aí quando você vai raspar o caule dela, vai mexer com ela não tem mais vida, porque perdeu a seiva, perdeu a essência, perdeu aquilo que era a vida dela. Geralmente eu lá em casa tenho
tratado, né, de desopilar a mente, né, desocupar a mente muito com plantas, né? Eu acho que já me disseram que isso não é entretenimento, é coisa da velhice mesmo, né? Cuidar de planta. E aí eu comecei a cuidar de plantas, e às vezes eu começo a observar algumas mudando de característica, e eu lembro que uma das primeiras coisas que a minha mãe me ensinava, se você quer ver se a planta está viva ainda, você vai lá no caule dela, dá uma raspadinha assim, e vê. Se ela estiver verdinha, ainda tem vida nela, ainda dá para salvar. Então eu lá estou virando um salvador de plantas. Então às vezes eu vou lá, vejo uma estranha, eu digo, não, ela está morrendo. Aí eu vou lá, raspo o caule dela, para ver se ainda tem alguma coisa verde por dentro, porque sei que se tiver, existe uma seiva, existe uma essência de vida, e se tiver essa essência de vida, ainda há chance de ressuscitar. Amém, irmãos? Nós como igreja somos do mesmo jeito. Nós como igreja somos um organismo vivo, apesar de ser uma organização, uma instituição, apesar de dizer, vamos para a igreja, e você diz, vamos lá para, aqui é João Hilário Evangelista, é isso? Vamos lá para João Hilário Evangelista, a gente pensa, vamos para a igreja, vamos para o templo, né? Mas na verdade, nós somos um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo. Quem é a igreja? Sou eu e você. Quando nós nos juntamos, somos a igreja. Quando nós nos movimentamos, somos a igreja. Quando nós nos unimos aqui para adorar, somos a igreja. Quando nós saímos para evangelizar, somos a igreja. Então, quando a gente fala sobre o ano da essência para a igreja, eu não posso dizer que a gente vai começar a colocar bom ar aqui dentro, para quando entrar sentir uma essência, um cheiro aqui dentro, porque não é isso. Quando se fala ano da essência, não é exatamente isso. Nós estamos falando daquilo que é primordial no meio da igreja, que não pode faltar de jeito nenhum. Aquilo que se tirar, acaba morrendo. Isso é a essência. E a igreja tem sim algumas coisas que são importantíssimas, que se forem tiradas, ela acaba morrendo. E eu quero compartilhar a mais importante de todas nessa noite. Aquilo que não pode faltar na igreja de jeito nenhum. Porque se ele faltar, essa essência faltar, esse elemento faltar, provavelmente a igreja morre. E eu queria convidar você a ficar em pé um instantinho para nós lermos o texto da palavra do Senhor. Queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Eu quero ler a partir do verso 1 mesmo. Apocalipse 2, 1. Eu vou ler na versão revista atualizada, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar? Pai eterno, maravilhoso, nós queremos te agradecer pela tua palavra rica e preciosa. Oramos, Senhor Deus, te glorificando, te exaltando e sabendo que essa palavra, ela é poderosa, ela invade os nossos corações, ela transforma vidas, ela alimenta o nosso ser, e eu quero em nome de Jesus pedir
que Teu Espírito tenha toda a liberdade nesse lugar. Estamos como casa de Deus aqui, somos a família do Senhor reunida nessa noite. Por isso, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado pelos louvores, obrigado pela adoração, obrigado porque cantamos hinos ao Senhor e podemos também depositar ofertas ao Senhor. Obrigado por tudo que já aconteceu nesse lugar, nessa noite, e pedimos agora que o Senhor continue falando conosco, Senhor, através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, são aquelas que o Senhor escolheu para ouvir a Tua palavra nessa noite. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus, e você diz amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Como todo pastor, mestre, eu prefiro fazer uma base para a nossa palavra nessa noite. E a base que eu quero falar é, primeiramente, sobre a igreja. Veja bem, a igreja citada aqui no texto é a igreja de Éfeso. E, olhando para a história dessa igreja, a gente pode entender que não foi uma igreja que surgiu assim, no estalar de dedos. Foi uma igreja que foi construída pelo tempo. E cada coisa a seu tempo foi agregado a essa igreja chamada igreja de Éfeso, a igreja que ficava em Efésios, na cidade de Efésios. E a gente precisa entender como essa igreja se comportou no decorrer do tempo para poder ser uma igreja citada nas Escrituras. A cidade, de uma forma geral, era uma cidade muito reconhecida da Ásia Menor. Éfeso era uma das maiores cidades. Estima-se que naquela ocasião em que Paulo começou a circular por lá, a cidade de Efésios tinha aproximadamente 300 mil habitantes, então maior do que Castanhal. Então era uma cidade considerável. Além disso, essa cidade era uma cidade que era reconhecida por algumas características. Infelizmente, algumas dessas características eram ruins. Era uma cidade de bastante comércio, mas também era uma cidade muito idólatra. Era em Éfeso, né, que ficava o templo de Diana, a deusa do amor. Então lá ficava o templo, que era de uma amplitude descomunal, um prédio colocado no alto de um monte e com uma dimensão tremenda, podia se enxergar o templo de Diana de longe. E também lá existiam muitas práticas místicas em relação a isso, não só com relação a Diana, mas todos os outros deuses que eram adorados na cidade de Éfeso, que traziam para essa cidade essa conotação de uma cidade idólatra e uma cidade de muita prostituição, de muita coisa ruim. Os estudiosos dizem que essa igreja pode ter surgido com a passagem de Priscila e Áquila por lá. Ficaram por algum tempo e ali começaram a evangelizar pessoas e falar da conversão em Cristo Jesus. E ali começou a igreja. É assim que a história nos conta o início dessa igreja. O apóstolo Paulo passou por lá pelo menos 2 vezes. Se você olhar Atos capítulo 18, a segunda viagem do apóstolo Paulo, ele passa lá por Éfeso e passa algum tempo consolidando essa igreja e ensinando alguns princípios importantes para essa igreja, algumas doutrinas importantes para que essa igreja começasse a trilhar um caminho de seguir ao Senhor e pregar a palavra de Deus. No capítulo 19 de Atos, fala da terceira viagem do apóstolo Paulo, e nessa terceira viagem, quando ele passa por essa cidade, que ele visita essa igreja, e aí a igreja, vou falar, não era templo, tá? Era igreja pessoas mesmo. Diga assim, igreja pessoas, tá? Então, na segunda vez que o apóstolo Paulo passa por lá, ele passa 3 anos com essa igreja, 3 anos discipulando, 3 anos ensinando, 3 anos mostrando a verdade, transformando a vida de Jesus em palavras para essa igreja. Então ele lá passou um bom tempo ensinando a essa igreja, a igreja de Éfeso. Depois que o apóstolo Paulo sai de lá, ele passa por uma sequência de prisões, e provavelmente quando ele escreve a carta dos Efésios, a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo deveria estar preso em Roma, aguardando o julgamento. E ele manda essa carta, e se você já leu a carta de Efésios, você vai observar que é uma carta que traz elogios para essa igreja. Ela fala que essa igreja é uma igreja que tinha poucas coisas para serem ajustadas.
Então, quando Paulo escreve essa carta para essa igreja, está dizendo que é uma igreja que está caminhando com poucas dificuldades, que poucas coisas precisam ser ajustadas. Então, quando a gente olha aquela carta aos Efésios, a gente fala e lê, né, quando vai fazer aconselhamento de casais, lá tem a melhor instrução para casais, né, que Cristo amou a igreja como uma noiva, como uma esposa, e que Cristo amou e que a esposa tem que amá-lo e ser submissa. Então, essa carta, a Epístola aos Efésios, é uma carta que traz muita consolidação para o nosso coração, e se observa que o apóstolo Paulo estava falando para uma igreja madura. Repete comigo, igreja madura. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, que você depois pode ler em casa, reler em casa, você vai observar que não era uma igreja novinha. E aí, quando a gente chega, né, aqui na IB Semiar, hoje, a gente observa que nós estamos completando 18 anos. Amém? Glória a Deus, 18 anos. E com 18 anos o negócio muda de configuração, não é verdade? Muda de história. Eu, quando era louco para fazer 18 anos, hoje em dia eu quero voltar para os 18, não consigo mais, né? Mas eu era louco para fazer 18 anos, para tirar minha habilitação, para falar para minha mãe, mãe, eu vou sair. Ela dizia, que hora você vai voltar? Eu disse, tá bom, mãe, eu vou voltar a tal hora, né? Mas eu era louco para falar assim, não tem hora para voltar para casa, porque agora eu tenho 18 anos, né? Eu mando no meu nariz, só que eu não saía de casa, né? Não saía de casa, ficava lá debaixo do teto do meu pai, então eu tinha que prestar conta daquilo que estava fazendo lá até sair de lá. Mas então, quando chegamos a 18 anos, a gente pensa, algumas responsabilidades terão que ser mudadas, não é mais uma coisa tão simples, porque nós estamos entrando num tempo em que a maturidade para decidir algumas coisas é diferente. Quando a gente é antes dos 18 anos, a gente decide muito pela emoção, pela influência, mas quando chega com 18 anos, você sabe exatamente a roupa que você vai vestir, o lugar que você vai, as pessoas que você vai se relacionar. Não há tanta ilusão a partir dos 18 anos. Você consegue já definir algumas coisas, aquilo que é bom ou ruim para cada um de nós. Sim ou não? Sim. Se uma pessoa passa de 18 anos e não consegue perceber o que é perigoso, o que não é, o que é certo, o que é errado, ela não é normal. Porque com 18 anos a gente começa a perceber algumas coisas de uma forma, de uma ótica diferente. Pois bem, a igreja aqui, a igreja que nós estamos citando, é uma igreja que é nessa perspectiva de uma igreja madura, não uma igreja que pode ser levada por qualquer situação. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando nós lemos o capítulo 2 de Apocalipse, nós percebemos que não era uma igreja que era levada por qualquer circunstância, não. Não era qualquer coisa que abalava essa igreja. Mas o certo é que era uma igreja que tinha algumas qualificações, tinha algumas qualidades importantes. E a qualidade das mais importantes é o fato de que Paulo esteve por lá ensinando por algum tempo, depois ele deixou Timóteo para ser, o discípulo Timóteo, para ser pastor dessa igreja por algum tempo, e por último, o último pastor dito, né, do tempo bíblico, foi o próprio João. O João aqui do Apocalipse foi pastor nessa igreja, nessa cidade, a cidade de Éfeso. Ele foi um dos últimos pastores. Então ele esteve lá e conheceu essa igreja de perto. Repete comigo. João conhecia a igreja. Se eu chamar o pastor Marcelo, a pastora Dália, os outros pastores daqui do ministério, e perguntar como é a igreja, como é fulano, como é a casa de cicrano, eu tenho certeza absoluta que eles, como pastores, vão dizer, eu conheço algumas famílias, alguns irmãos, sei como é que eles se comportam, eu sei quais são as possíveis dificuldades dele, ou limitações dele, mas também sei quais são as qualificações, porque eles são pastores, devem conhecer a igreja, sim ou não? Sim, como eu conheço muitos dos irmãos da igreja que eu pastoreio. O certo é que João tinha sido pastor dessa igreja. E aí aqui, quando a gente chega aqui no livro de Apocalipse, a gente precisa ver o que foi que aconteceu. Porque quando nós começamos a ler o capítulo 1 de Apocalipse, João está na ilha de Patmos, ele está preso por causa da pregação do evangelho. Então é uma ilha de reclusão, a ilha de Patmos, e João está lá. E lá na ilha de Patmos, João tem uma visão. E a visão que ele tem lá é a visão das coisas do fim. As coisas que poderiam acontecer ou que aconteceriam eminentemente naquele tempo, ou coisas que aconteceriam no porvir, com tempos vindouros. Assim é o Apocalipse. Algumas coisas aconteceram logo depois que João revelou,
escreveu, e revelado escreveu, como outras coisas talvez aconteçam ainda, e talvez nós nem possamos experimentar. Mas o certo é que o Apocalipse é a revelação das coisas do fim, e algumas coisas já aconteceram, ditas no Apocalipse. Mas João está lá naquela ilha, e quando ele está naquela ilha, ele é levado a uma visão, e nessa visão ele enxerga um ambiente, e nesse ambiente ele enxerga Jesus, só que ele enxerga Jesus de uma forma diferente. Então o evangelista João, que foi pastor na igreja de Éfeso, e que andou com Jesus, e que escreveu o evangelho de João, e que escreveu as 3 epístolas com o nome dele, agora está vendo Jesus de uma forma diferente. Ele diz que ele olhou para trás, e quando ele olhou, ele viu uma figura vestida de branco, de alto a baixo, no seu peito um cinturão de ouro, nos seus pés, os seus pés eram como um latão reluzente, os seus olhos é como chama de fogo, seus cabelos alvos como a neve, da sua boca sai uma espada cortante dos 2 lados, e a sua voz é como a voz de muitos trovões e muitas águas. Esse é Jesus que ele está vendo, e ele está olhando e não está reconhecendo Jesus, mas é o que ele está tendo agora a experiência de ver. Jesus glorificado, cheio de poder e de glória. Nessa visão, ele diz que olhou para Jesus vindo e não consegue reconhecer, e ele cai no chão. E esse mesmo Jesus, que tem olhos como chama de fogo, pega nele, levanta e diz: olha, eu sou aquele que morreu, mas que vivo. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o Jesus, você não está me reconhecendo. Por favor, grava essa frase: eu sou Jesus, você não está me reconhecendo. E ele diz: e esse que agora se identifica como sendo Jesus, tem nas suas mãos estrelas, 7 estrelas. E na sua outra mão ele carrega candeeiros, 7 candeeiros. E ele não consegue entender. A revelação do Espírito ao coração de João é: as 7 estrelas são os 7 anjos, ou 7 líderes, ou 7 pastores das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É a explicação do Espírito ao coração de João. Então aqui ele está naquele êxtase de ver aquele que é o Salvador do mundo de uma forma diferenciada. A última vez que João tinha visto Jesus, era Jesus com cravos nas mãos, nos pés. A última vez que ele viu Jesus foi por 40 dias e depois foi assunto aos céus. Mas agora está vendo Jesus cheio de poder e glória. Aleluia! E aí esse Jesus, através do seu Espírito, começa a falar com João. E aí é interessante porque se são 7 estrelas que representam 7 pastores, e se são 7 candeeiros, 7 luminárias que representam 7 igrejas, esse Espírito começa a falar exatamente por uma igreja em que João conhecia. Falei com a pastora Kátia hoje de tarde. Kátia, aconteceu um negócio que eu não gosto muito, eu não acho legal. É você ter algo para ministrar no lugar, está tudo no esboço direitinho, aí você vai dar o último arremate, aí o Espírito fala assim: ei, não é isso aí não, é outra coisa. Oh, rapaz, eu digo: o Espírito Santo, faz comigo não, eu sou pastor velho, não posso passar aflição. Irmãos, Deus mudou tudo hoje à tarde, porque eu preciso falar algo para você. Os pastores conhecem essa igreja, os pastores conhecem vocês, eu conheço vocês, mas Jesus conhece você mais e mais. Jesus conhece você muito mais. Jesus conhece você por dentro e por fora. Jesus sabe o que você está pensando agora, nesse momento. Jesus sabe o que você está passando de aflição e preocupação. Jesus sabe quais são os seus sonhos e os seus planos. Jesus sabe a sua história, suas decepções, suas mágoas. Jesus sabe tudo. O Espírito do Senhor, Jesus, está aqui nesse lugar. Aleluia! Porque veja bem, olha para o texto, ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A quem o Espírito está falando? Quem é o anjo que está sendo alertado nesse momento? O próprio João.
Depois ele vai falar das outras demais igrejas, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, ele vai falar das outras. Mas o Espírito escolhe a igreja que João talvez mais conhecesse, depois da igreja de Jerusalém, mas não tem carta para Jerusalém. Então o Espírito chama João e diz: João, eu vou falar ao anjo da igreja de Éfeso. Quem é esse anjo? O próprio João. É a pessoa que precisava alertar aquilo que aconteceria na igreja. Então ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Vamos para cá um instantinho, por favor. No capítulo 1, diz que quando João vira e olha para Jesus, para a figura glorificada de Jesus, diz que na sua mão tem as 7 estrelas. Mas aqui, quando eu olho para o capítulo 2, diz que essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E tem uma diferença aqui. No original, irmãos, no capítulo 1, é como se Jesus estivesse com toda a pompa da sua glória, quando o seu poder manifesto, ele estivesse com as estrelas na sua mão. Quando João olha, ele observa rapidamente, percebe que Jesus está segurando as estrelas mais ou menos dessa forma. Mas quando ele entra no capítulo 2, ele diz: aquele que conserva na mão as estrelas. E aí é diferente, é como se eu pegasse isso que está assim e fizesse assim. Não cai de jeito nenhum, não sai da minha mão de jeito nenhum, ninguém tira da minha mão. Quando João olha para trás, ele tem a impressão de que Jesus está segurando estrelas, mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Mas quando entra no capítulo 2, ele diz que é aquele que segura a estrela. Então quando ele está falando, ele está dizendo: João, eu não tenho nenhuma possibilidade de lhe perder, porque eu seguro você na minha mão, igreja. Aleluia! Então, o que ele está falando para nós não é, quando se pensa em carta às igrejas do Apocalipse, parece assim que Deus está querendo descartar essa igreja. Não, não é isso. Ele está querendo dizer para nós, igreja do Senhor, você e eu, que Ele está nos conservando na sua mão. Ninguém tira daqui. Amém, irmãos? Segunda coisa, ele diz: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então veja bem, Jesus está andando no meio da igreja, irmãos. Por isso eu acho que às vezes a gente está meio anestesiado. A gente não está entendendo o que está sendo falado aqui nas Escrituras. Porque se a gente entender verdadeiramente, irmãos, que somos a igreja do Senhor, e que Ele nos conserva nas suas mãos, que Ele não nos perde de jeito nenhum, apesar de que você acha que está sozinho, que você está entristecido e ninguém está ligando para você, que você acha que o que está acontecendo só acontece com você, entenda, Deus, Jesus, está com você na sua mão, na mão dEle. Ele lhe conserva. E outra coisa, Ele está passeando no meio de nós. Ele está caminhando no meio de nós. Por que a gente precisa, às vezes, ligar um instrumento, ligar alguma coisa, para perceber que Jesus está no meio de nós, que o Espírito está no meio de nós? Não! Em todo o tempo, Deus, o Espírito dele está no meio de nós, passeando no meio de nós. Ele está aqui nesse momento, Ele está se movendo nesse momento, Ele está nos acompanhando nesse momento, o Espírito de Deus. Então Ele está dizendo: olha, presta atenção, porque esse que está se apresentando agora, Ele conserva as estrelas nas mãos, e Ele passeia no meio dos candeeiros, Ele passeia no meio da igreja. E Ele continua falando no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então olha cá para mim, por favor. O que esse Espírito está dizendo para essa igreja, irmãos, são coisas maravilhosas de se ouvir. Ele diz: olha, a igreja que eu vejo, a igreja de Éfeso, é uma igreja que tem obras, que trabalha. E é muito bom a gente ver uma igreja que trabalha, pessoas que trabalham, pessoas que servem. É muito bom. E todos nós precisamos ser assim, disponíveis para trabalhar. E o anjo, o Espírito do Senhor está dizendo: essa igreja, eu conheço as obras. Então, não é que alguém contou para o Espírito, mas o Espírito testemunha que essa igreja tem obras. E essa igreja aqui tem obras. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Nós temos obras. É que vocês são perseverantes.
Porque o que tem acontecido é assolado a igreja do Senhor, igreja de um modo geral, igreja organismo, igreja em outros lugares, igreja no mundo, é a falta de perseverança. As pessoas desistem com muita facilidade. Mas ele está dizendo que essa igreja aqui, que é uma igreja que João conhecia, ele está dizendo, João, eu conheço essa igreja, e essa igreja é perseverante como a igreja de Terra Alta. Amém, irmãos? Perseverante. Pessoas desistem, pessoas se entristecem, pessoas se melindram, pessoas não querem mais, pessoas abandonam, pessoas dissertam, pessoas esfriam espiritualmente. Mas eu sou perseverante, estou aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Maravilhoso sermos perseverantes. E precisamos continuar sendo uma igreja perseverante. Já vi, já ouvi, já fui acometido por muitas pressões de um modo geral, para que a gente possa desistir. Claro, tem um bocado de tempo de vida cristã, quantas vezes eu mesmo disse, não, eu vou parar por aqui. Mas graças a Deus estou hoje aqui, hoje é dia 24 de novembro de 2022, estou aqui, perseverando na glória do Senhor, esperando aquilo que o Senhor tem prometido para mim. E nós precisamos perseverar, irmãos, não porque perseverando não vão acontecer dificuldades que já aconteceram para trás, não, pelo contrário, elas poderão acontecer lá pela frente. Mas como você e eu somos perseverantes, estaremos aqui todo o tempo buscando ao Senhor e agradando o coração dele. Amém, irmãos? Então a perseverança é algo maravilhoso. O Espírito está dizendo, olha, eu conheço as obras de vocês e sei que vocês são perseverantes. Terceira observação elogiosa do Espírito à igreja. Ele diz, uma coisa que eu observo em vocês, vocês não gostam de gente mentirosa, não gostam de pregação errada, não gostam de apóstolos que se intitulam apóstolos, mas não são. Parabéns para vocês. E glória a Deus, até onde eu sei aqui nessa igreja, em todas as igrejas do Ministério Edificar, a gente não tolera pregação errada, pregação mentirosa. E quero crer que os pastores aqui ensinam, nós também ensinamos. Tem alguma coisa errada nas pregações? Não escute não, porque tem muita coisa estranha sendo pregada hoje em dia. Parece assim que o céu é aqui nessa terra, e no céu vai ser uma experiência um pouquinho melhor do que nessa terra, e não é assim que a Bíblia diz. Diz que nos céus as coisas são infinitamente mais superiores àquilo que nós experimentamos aqui. Vai ser muito melhor nos céus, irmãos. Mas está sido uma pregação, às vezes tem pregações que dizem que aqui dá para fazer o céu aqui nessa terra. Não, a terra, irmãos, só presta até hoje porque eu e você estamos nela ainda. Amém, irmãos? Porque a igreja está aqui. A terra ainda está prestando do jeito que está prestando, porque ainda existe filhos de Deus aqui nessa terra. Existe algo que Deus ainda vai precisar resgatar dessa terra, que somos eu e você. Amém, irmãos? Por isso que a terra presta, mas se tirar a gente daqui, não vai prestar mais para nada. Mas existe uma pregação errada de que nós podemos melhorar essa terra. Não, nós podemos fazer diferença onde nós estamos, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós fazemos diferente onde nós estamos, no comportamento das pessoas, na maneira de perdoarmos, na maneira de corrigirmos. Então fazemos diferença. Mas não significa que o céu será aqui na terra. Não, não será aqui na terra. Como também o inferno não é aqui. Como algumas pessoas dizem, né? O inferno é aqui. Aqui se faz, aqui se... Bora, irmão, você não sabe esse ditado. Aqui se faz, aqui se paga. Todo mundo sabe disso. Mas o inferno não é aqui. Mas tem pessoas pregando isso. Então quando a gente escuta uma pregação errada, a gente entende, isso não é palavra de Deus, tem alguma coisa errada nesse sentido, né? Então nós, como igreja, nós entendemos que defender a sã doutrina, a palavra, a pregação, é algo maravilhoso e nós precisamos conservar. Quarta e última coisa que ele fala, vocês não se esmorecem. Então diz que essa igreja era uma igreja que tinha obras, que perseverava, que não aceitava a pregação errada, não aceitava a pregação desviada da palavra, e que não esmorecia, estava sempre animada, sempre disposta. Se a gente parasse por aqui, aí a gente diria assim, essa igreja é a igreja ISO 9002, ISO 9010, padrão internacional. Se a gente lê até aqui, a gente entende, essa igreja é uma igreja que Jesus está elogiando e dizendo para ela, olha, vocês estão indo muito bem. E eu posso dizer a vocês essa noite, vocês estão indo muito bem. Amém, irmãos? Sem nenhuma demagogia.
Vocês estão indo muito bem. Como tem muitas comunidades e muito ajuntamento de irmãos que estão fazendo essas mesmas coisas e estão indo muito bem. Glória a Deus por isso. Fazendo muitas obras ao Senhor, obras sociais, obras evangelísticas, obras de ensino, obras com crianças. Maravilhoso. Igrejas e comunidades e pessoas que têm perseverado e que você passa e você vê, poxa, que coisa maravilhosa. Domingo agora eu fui ministrar numa conferência de adolescentes que eu já estou começando a ficar acanhado quando eu vou ministrar lá. Porque quando eu comecei a ministrar lá, os adolescentes eram desse tamaninho. Eles já estão começando a falar grosso e eu ainda continuo sendo o mesmo ministrador. Já tem uns 7 ou 8 anos que eu ministro lá nessa igreja, né? O pastor é meu amigo e a liderança é minha amiga e tudo, e gosta muito que eu vá lá. E aí, de vez em quando, no finalzinho do ano, pastor, dá para você ouvir aqui na conferência de adolescentes, só que os adolescentes estão passando e eu estou sendo o mesmo conferencista, né? Mas aí, domingo eu fui prestar atenção e falei para eles, eu vi um rapazinho lá, que quando eu comecei aí, era bem pequeno, né? Devia ser uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, quando ele estava lá. E ele estava com já bigodão, assim, um bigodinho preto, né, melhor do que o meu, e ele do lado da namoradinha dele, né, e eu estimei, né, que ele deve ter hoje 18 para 19 anos, né, e eu falei, olha, você, meu filho, eu te vi pequenininho aqui, né, você vinha aqui para frente, ele é batoquinha, né, sabe o que é batoca, irmão, daquele que tem a perna cambotinha assim, né, eu disse, eu te vi desde novinho, cambotinha, vindo aqui para frente para cantar, e a namorada do lado, meu Deus, acabou o namoro, né? Mas eu vi ele crescer, irmãos, isso é maravilhoso, você passar por lugares e ver que as pessoas estão crescendo. Eu lembro que uma vez eu vim aqui para ministrar, aí tinha um batismo aqui, aí tinha umas meninazinhas, cadê as duas, pequenininha que foi batizada? Quem é? Eu não esqueço o nome. Ali ela, olha, ó. Tá lá, ó, grandona, né? Então, maravilha, quando a gente vê que passa o tempo e a gente vê que as pessoas estão aqui, as pessoas estão crescendo, muito embora sejam crianças para adolescentes, aquilo que eu estou dando de exemplo aqui, né? Mas muitos dos irmãos aqui, eu já vejo há muitos anos. Glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque você perseverou, glória a Deus porque estamos na mesma caminhada, você passa a mesma coisa que eu passo, estamos juntos, estamos perseverantes, glória a Deus porque você está aqui, amém, irmãos? Então é bom a gente chegar no lugar e perceber isso, que as coisas avançaram, que o tempo mudou, a época é outra, mas nós estamos aqui perseverando, irmãos. É maravilhoso a gente entender e ler, e quando a gente pensa nas palavras de Deus, na palavra de Deus, e quando alguém vem ensinar alguma coisa estranha, a gente percebe essa coisa está errada. De vez em quando a gente liga a internet, se você quiser entrar no YouTube para assistir pregação, você vai assistir pregação de tudo quanto é jeito. Você vai ver adoração de tudo quanto é jeito. Hoje eu estava no Instagram, aí eu vi uma música cantada no meio de nós de uma forma estranha. Achei a galera meio estranha, a galera que estava ministrando lá, né? Uma galera meio diferenciada, né? E eu fiquei olhando a maneira do rapaz ministrar, a moça ministrava assim, ó, para frente e para trás. Eu digo, tem um negócio estranho nessa ministração, isso não é unção, isso é presepada, né? E aí quando eu fui olhar, é uma igreja inclusiva, pode tudo é aceito. E aí quando você vai para a palavra, você pode perceber que aquilo não é a palavra de Deus, que o que está sendo ministrado ou feito, não é a palavra de Deus. Mas nós como igreja, precisamos ser elogiados por Jesus, e não pelo mundo que está aí fora. Porque o mundo diz, essa igreja é maravilhosa, aceita todo mundo, da maneira que ela vem. E na verdade, irmãos, Jesus nos aceita do jeito que nós somos. Mas o nosso pecado, ele é ojeriza para ele. O pecado, para Jesus, é nojo, é porcaria. Ele nos ama. Mas a pessoa vir e dizer que é ser amada e continuar em pecado, dizendo que Deus continua amando, é uma coisa completamente fora da palavra de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? E uma igreja que não esmorece, uma igreja que não cansa, uma igreja que continua. Então, se nós parássemos aqui, irmão, diríamos, que coisa maravilhosa ser elogiada por Jesus. Só que ele chega no versículo aqui, 4, e diz o seguinte, tenho porém, está na mesma versão, filhão? Tá, vamos ler junto então, vamos lá? 1, 2, 3, está bem aqui, ó. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então está aqui, aquilo que é, para Jesus, essência da igreja.
E a gente pensaria, mas por que o Espírito do Senhor está alertando uma igreja que trabalha, que persevera, que se prima pela palavra, que não esmorece, mas o Espírito está dizendo, vocês deixaram o primeiro amor. E uma vez eu ouvi um irmão falando, não, pastor, esse negócio de primeiro amor não existe. Não existe sim, está aqui na Bíblia. Se está dizendo que existe, é porque existe primeiro amor sim. Não deveria. Talvez uma pessoa que fale desse jeito diga, eu já estou no primeiro amor. Glória a Deus por isso. Mas veja que isso aqui, como essência para a vida da igreja, o Espírito está chamando a atenção dessa igreja. E está dizendo para ela, olha, tenho contra ti uma coisa, tem uma coisa que eu quero observar. Tem uma coisa que eu preciso corrigir você. E olha, quando a gente pensar assim, irmãos, correção, a gente pensa em coisa grave, pecado grave. E o que Jesus está falando para essa igreja, irmãos, não é um pecado tão grave, é ou não? Deixar de amar. Porque é possível, por exemplo, que um homem e uma mulher vivam juntos durante 30, 40, 50, 100 anos, se respeitando junto, vivendo bem dentro de casa, mas não se ama. Aí te diria, esse casamento aqui é um casamento pecaminoso. É pecaminoso, irmãos? Sim ou não? Não, aparentemente não tem pecado nenhum. Mas aí, se a gente for para a palavra, diz que o marido tem que amar a esposa. Mas ele não faz nada demais, ele não aflige ela, não violenta ela, não bate nela, e nem ela, ele, é maravilhoso, harmonioso. Mas se não tem amor, tem alguma coisa errada, e é pecado. E então, quando a gente vê assim o Espírito falando a essa igreja, olha, tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. E a gente precisa parar um pouquinho aqui para poder refletir sobre isso. E talvez até relembrar os bons e velhos hinos, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Cantamos maravilhosamente. E o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Que Jesus está alertando através do seu Espírito a essa igreja, irmãos. O primeiro amor, irmão, é fazer as coisas sem eminentemente a obrigação de fazer, mas porque eu sinto prazer de estar fazendo. É eu não ficar alegre porque o pastor lembrou ou não lembrou de mim, mas eu ser alegre porque eu sou parte daquilo que o pastor está projetando, independente do que ele me chame ou não me chame, irmãos. É aquele negócio que tem no começo da nossa vida cristã que nunca deve se apagar. Porque você já viu, às vezes a pessoa, ela começa a caminhada cristã e começa naquele fogo, e começa naquela animação, e eu quero isso, qual a programação da igreja, o que vai ter semana que vem e tudo, e aquele crente mais maduro diz, eu já fui assim no começo. E parece até uma recriminação, e é mesmo. Mas na verdade, irmãos, todos nós deveríamos ser incendiados pelo primeiro amor. Movidos pelo primeiro amor. Aquela paixão que faz a gente atravessar quilômetros para poder ouvir a voz, para poder sentir a presença, para poder sentir o aroma, para estar naquele lugar. E esse lugar chama-se presença de Deus. Presença de Jesus. Ele está dizendo, esse primeiro amor, irmãos, é fazer coisas que você faz independente de ser reconhecido ou não. Independente de alguém ter lhe comissionado ou não, mas estar na presença de Jesus, pelo simples fato de dizer, Jesus, tu me queres, Jesus, tu me aceitaste, Jesus, tu me amas, Jesus, tu me supre, por isso eu estou aqui, em todo lugar que o Senhor me mandar, eu estarei lá, porque o meu amor não se apaga por ti, Jesus. Nós cantamos a segunda música, Eltinho, vai lembrando da segunda música que eu não lembro aí, para vocês cantarem no final, tá? Mas assim,
esse amor primeiro, irmãos, não pode se apagar da nossa vida. Se ele se apagou, hoje, nessa noite, eu estou trazendo uma palavra para a igreja, para que nós possamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Ele está dizendo: arrepende-te e volta de onde você caiu. E a queda aqui não é pecado grave, a queda aqui não é adultério, a queda aqui não é promiscuidade, a queda aqui não é um vício, a queda aqui é falta de amor. Parece uma coisa assim: não, Jesus está sendo muito mimimi, muito sentimental aqui. Mas ele está dizendo: não adianta, igreja, nós continuarmos fazendo uma obra, não adianta a gente continuar perseverando, não adianta a gente querer ler a palavra, entender a palavra, não adianta a gente ficar alegre por um culto ou outro, se na verdade o amor não está sendo batizado dentro de nós, presente dentro de nós, marcado dentro de nós. É o amor que me faz ir para um lugar e voltar para aquele lugar. É o amor que me faz atravessar um rio. É o amor que me faz enfrentar desafios, derrubar muralhas, aceitar propostas, aceitar milagres. É o amor que me faz confiar em Deus. É o amor que me faz esperar por Ele. É o amor que me faz enxergar esperança onde não há esperança, enxergar cura onde há doença. É o amor que me faz esperar nos céus a minha redenção. É o amor, irmãos. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. E não exatamente sermos tão éticos em ser igreja, quando na verdade o amor já se foi. Então quando ele fala assim: arrepende-te e volta, não é volta para simplesmente dizer assim: foi no dia desse meu pecado, que eu acabei caindo e me desviando. Foi nesse dia desse seu pecado, é que você deixou de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Os discípulos viraram para Jesus e disseram: qual é o maior mandamento? E ele disse: qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então o amor, irmãos, é a essência da vida da igreja. Então nós precisamos entender aqui, olha aqui, pastor, por favor. O fazer é resultado de amor, não está errado. O fazer é resultado do amor. Então aquela questão de Tiago, do livro de Tiago, obras, fé, obras e etc. Não, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que se você faz alguma coisa para o Senhor e você faz cheio de amor no seu coração, você vai muito, muito mais longe ainda. Você vai esperar o homem com olhos como chama de fogo. Você vai olhar e vai enxergar: lá vem o homem da cabeça branca, esse chama-se Jesus, o Salvador. Lá vem aquele que tem uma espada na sua boca, que divide com a sua palavra, é Jesus o Senhor. E só quem vai fazer você continuar pujante nesse sentido é o amor de Jesus, o amor de Deus, o amor dentro do seu coração. Então a essência, irmãos, primordial para a igreja, para a minha vida e para a sua vida, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao Senhor, amar aquilo que Ele nos propõe. Porque Ele que nos amou primeiro, diz a palavra. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele diz assim: olha, amem. E assim, vamos voltar aqui, irmãos. Se a gente pensar nessa questão do primeiro amor, hoje, quando eu comecei a ser ministrado pela palavra, eu comecei a lembrar: Senhor, tem coisas que eu não estou mais com tanto ânimo para fazer do que eu fazia há anos atrás. Eu estou em pecado. Eu preciso voltar ao primeiro amor em relação a algumas situações. E esse primeiro amor, ele vai mover o meu ser e o meu coração a fazer coisas que eu fazia quando era jovem. E essas promessas, irmãos, elas são inegociáveis na palavra de Deus. Tenha certeza absoluta. Se essa noite você aceitar, eu e você aceitarmos, sermos batizados pelo amor de Deus, pela renovação de amor no nosso coração, irmãos, tenha certeza, você vai ser que nem Caleb. Eu estou esperando a promessa há um tempão e eu nunca esqueci dela. O Senhor vai usar a minha vida e eu serei usado por ela, e serei usado na obra, e o Senhor vai fazer o que fizer com a minha vida, porque eu sou aquele que sou amado pelo Senhor, e eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Então nós precisamos ser batizados com o amor, que é a essência de toda a vida da igreja. Talvez o seu cansaço hoje
Talvez o seu esfriamento hoje não seja por uma atitude que foi tomada aqui, talvez não tenha sido por algo que aconteceu na sua casa, talvez isso seja somente um detalhe. Talvez o que está fazendo você não ser a mesma pessoa do começo da sua vida cristã, seja o amor que já se foi. E nós vamos voltar ao primeiro amor essa noite. Amém, irmãos? Para terminar, ele fala assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, versículo 5. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha aqui para mim, por favor. O Espírito do Senhor está falando para uma igreja que ele tem algo contra ela, que ela deixou o primeiro amor. Mas no versículo 6 parece que é assim, como se fosse um adendo. Eu não sei aqui quem costuma ler livros de direito, né? Ou alguns livros de tratado científico, que às vezes passa batido um tratado, aí se faz um adendo, né? Faz um complemento no final, para que fique bem clara aquela explicação. No versículo 6 parece que o Espírito do Senhor está voltando e dizendo assim: olha, mas espera aí, deixa eu falar algo para você, igreja. Uma coisa que eu observo é que vocês odeiam a pregação, o comportamento dos nicolaítas, e eu também odeio. O Espírito está dizendo: eu também odeio. Vamos para cá. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles tinham duas práticas mais constantes, mais evidentes. Primeira prática dos nicolaítas era a idolatria. Então era muito forte essa corrente mística, ideológica que existia, de idolatria naquela cidade, e que entrava no meio da igreja. E a gente precisa entender, se Deus alertou essa igreja, a João, lá em Apocalipse, o que está acontecendo com a minha vida hoje, sendo igreja do século 21, o que tem sido idolatria para a minha vida? Porque a gente pensa sempre em idolatria numa imagem de escultura, mas tem pessoas que às vezes idolatram a sua própria família, irmãos. Eu amo a minha família, amo a minha esposa, amo minhas filhas, mas eu não posso idolatrá-la. Mas tem pessoas que idolatram. Tem pessoas que dizem assim: eu vou temporariamente, pastor, me dá um tempo, porque eu preciso dedicar o meu tempo à minha família, porque a família é importante, e realmente é. Aí eu fico pensando, e a família do pastor, como é que a gente faz? Quando na verdade, irmãos, a família não pode ser idolatrada. Tem pessoas que idolatram o seu trabalho, a sua renda, e não está errado trabalhar não, irmãos. Mas se você idolatra aquilo que você trabalha, e você é totalmente ligado àquilo, aquilo é o motivo do seu viver, isso é idolatria. Tem pessoas que idolatram a sua formação. Ah, eu tenho tal formação e vou lutar por ela. Sua formação, irmão, vou dizer, pode ser o mais alto grau de pós, MES ou formação que você tenha, mestrado. Mas tudo que você tem porque o Senhor lhe concedeu, e deve ser sujeito à presença de Deus, à disponibilidade do Senhor, aquilo que você é. Porque diante do nosso Deus, nós não somos nada. E o que seria idolatria? Vou lhe ensinar agora o que é idolatria, irmãos. Tudo aquilo que você não pode levar dentro de um caixão para a eternidade é risco de idolatria. Tudo que você não pode levar depois da morte, está dando um caixão, encaixar, eu vou levar lá para o céu, é risco de idolatria. Eu fiquei acompanhando esses dias agora, passados, o sepultamento da rainha Elizabeth III, né? Passaram bons dias para poder enterrar aquela senhora, não foi? Para o castelo tal, agora vai para o castelo que os cavalos, o castelo do não sei o quê, é o índice, vai para os castelos tudinho. E aí todo dia eu ligava o jornal, e levaram a Elizabeth para ser homenageada em tal lugar. Aí os caras, né, pareciam um robô carregando a Elizabeth para um lado, a Elizabeth para o outro. Aí no último dia, né, disseram, hoje é o último dia de enterrar a Elizabeth. Aí tinha uma coroa em cima, de diamantes de ouro, em cima do caixão, né? E aí veio um camarada, todo vestido, pegou aquela coroa, tirou de cima do caixão e disse: agora leva a Elizabeth. Irmãos, tudo que você tiver nessa terra,
que você não possa levar para a eternidade é risco da sua idolatria. Pensa bem sobre isso. Mas existe algo que você pode garantir para a eternidade, que é as pessoas que você ama. Mas essas você não vai carregar no caixão, você vai carregar no seu coração. Amém, irmãos? Então os nicolaítas, eles eram pregadores de idolatria. Segunda coisa importante que os nicolaítas introduziram na igreja era a profanação. Profanação, mistura. E aí a gente precisa ficar alerta. Se somos uma igreja que precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos entender se esse amor não foi esfriado por causa de profanação. Mas o que quer dizer isso, pastor? É aquele negócio do nada a ver, nada a ver. É coisas que são introduzidas no nosso coração que a gente pensa, não, nada demais, não vai afetar a minha vida, e provavelmente vai. Que pode ser isso, pastor? Uma amizade, uma música, uma maneira de viver, uma maneira de se vestir, um grupinho que lhe influencia. Pode ser muita coisa que você pode pensar. Pode estar dentro da igreja, meu coração, e pode não estar, quando na verdade aquilo vai prostituir o teu coração. Então a profanação, irmãos, não é exatamente tirar esse altar e colocar para fora, mas é pegar outro altar e colocar do lado desse. Deu para ficar melhor entendido? Então eu sou um tocador de violão, e eu separo esse violão, eu unjo esse violão para cantar para o Senhor, mas de vez em quando as músicas não sei nem quem toca hoje em dia, né? Mas uma música popular brasileira, então, a profanação, irmão, não é exatamente tirar o altar do Senhor, mas é colocar um outro altar no mesmo lugar que está o Senhor. E os nicolaítas faziam isso, queriam introduzir no meio da igreja algumas práticas, algumas devoções, que era profanação ao altar. E essa igreja de Éfeso dizia, eu não quero essa profanação. Então nós precisamos definir essa noite, irmãos, se alguma coisa que nós estamos vivendo seja aquilo que está esfriando o nosso amor. Porque se o Espírito do Senhor está alertando João aqui, que eles odiavam a prática dos nicolaítas, e ele odiava também, pode ser que Deus esteja odiando coisas que nós estamos fazendo, eu e você. Dizendo assim, eu não gosto disso aí, eu não gosto desse linguajar, eu não gosto dessas amizades, eu não gosto dessas práticas, eu não gosto dessas misturas. Deus está odiando, e por isso o amor está sendo esfriado. Ele diz no versículo 7, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos aqui, irmãos? Você está me ouvindo o que eu estou falando, irmãos? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem é que quer estar perto da árvore da vida? Levante seu braço aqui. Fique de pé. Vamos ser batizados em amor nessa noite, irmãos. Arrepende de onde caíste. Onde foi que o seu amor foi esfriado? Cadê aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que tudo que inventasse, que falasse o nome de Deus, eu estou junto, vamos lá, é para que lado é, quantos quilômetros são, quem é que a gente vai encontrar, o que é que a gente vai fazer lá, o que é que tem... Não pergunta nem o que vai comer, eu quero estar lá. Primeiro amor é isso, irmãos, é aquele fervor dentro de nós que nos faz caminhar para qualquer lugar. Quando eu tinha uns 40 anos atrás, o pastor me chamou uma vez e disse para mim, Júlio César, você vai começar a ajudar numa congregação lá na beira do Rio Guamá, Gleba, Pernambuco, lá na beira do Rio Guamá, 40 anos atrás. E eu disse, que tipo de ajuda, pastor? Olha, você vai lá para ajudar as crianças, lá tem alguns adolescentes, de noite você vai pregar para os adultos e leva lanche. Ah, irmão, se você pensar, é muita coisa, mas eu ia tão animado, tão fervoroso. Domingo de manhã para mim era uma maravilha. Preparava o carro, botava, enchia de pão para as crianças, levava pipoca, bombom, ia para lá e de manhã eu ensinava para as crianças, mais tarde para os adolescentes, à noite eu pregava. Só não fazia ceia porque o pastor não me autorizou, mas se me tivesse autorizado eu fazia. Irmãos, era uma alegria ir para lá. E eu ia sem nenhuma
expectativa de ser reconhecido, porque não tinha como ser reconhecido lá mesmo, era muito simples lá local. Primeiro amor, irmãos. Mas eu quero falar algo para você aqui nessa noite. Eu estou pregando para você com a mesma alegria que eu preguei há 40 anos atrás para aquela igreja tão simples. Eu amo falar da palavra do Senhor. Eu amo ensinar a palavra do Senhor. Eu amo servir ao Senhor. E não quero nunca que o amor dele se esfrie no meu coração. Mas nós precisamos ser batizados nessa noite, irmãos. Porque eu sei que tem pessoas aqui que disseram: não sei o que está acontecendo. Foi dada a chave para você nessa noite. Sabe o que está acontecendo? O amor esfriou. O amor esfriou. Mas nós estamos aqui para reacender esse amor nessa noite. Amém, irmãos? Quem quer ser batizado em amor, vem aqui para frente, vamos orar. Sai do seu lugar e diz: eu quero ser batizado, eu quero ser cheio do fogo do amor de Deus. Em nome de Jesus, venha sem julgamento, né? Sem dizer: não, pode ser que me olhe. Venham todos, eu quero ser cheio do primeiro amor. Eu quero ser incendiado pelo primeiro amor. E que, se por acaso alguma coisa, julgamento, ou situação, circunstância, fez esfriar esse amor, eu quero me arrepender, porque Deus continua me amando do mesmo jeito. O meu amor por Ele se esfriou, mas o amor dele por mim nunca se esfriou. Então nós precisamos ser batizados em amor. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser levantar seus braços, levante. Se você quiser sentar, senta. Eu só quero que você seja batizado em amor, em nome de Jesus. Fique com seus olhos fechados. Se você não vai sair do seu lugar, fique tranquilo. Mas eu quero que todos que estão aqui façam o que o amor vai lhe conduzir. Se é para ajoelhar, sentar, ficar com os braços levantados, fique à vontade. Porque você agora vai voltar para aquele início de tudo. Aquele dia que você foi para o encontro com Deus, aquele dia que você escutou a primeira pregação, alguém lhe evangelizou e você conheceu a palavra, aquele amor inicial que incendiou você e que dizia: eu não tenho outro lugar para ir se não for na presença do meu Pai. Eu quero estar na presença de Jesus, eu quero ser usado pelo seu Santo Espírito. E em nome de Jesus, feche os seus olhos, baixe sua cabeça e comece a adorar ao Senhor. Que a adoração invada o seu coração e que você seja batizado em amor nessa noite, em nome de Jesus. Esse momento não é para você assistir, é para você desfrutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando com você, meu irmão, minha irmã, que é para você ser incendiado pelo amor de Deus. A essência da igreja é o amor. Não há como ter igreja sem ter amor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, adore ao Senhor e diga: eu quero ser cheio. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, e me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens Batismo de amor, palavras de batismo de amor. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida.
não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. E não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, Melhor lugar, se Senhor. só tu tens. Batismo de amor, Senhor. Batismo de amor, Senhor, sobre a tua igreja. Oh, Senhor Deus, aquilo desde o início que incendiou o nosso coração, que não era preciso chamar 2 vezes, e o Senhor já estava nos esperando. Nos batiza com amor, Senhor. Não há como viver como igreja sem amor. Eu peço em nome de Jesus, nos enche, Senhor, do teu amor, ó Pai. Lugar que eu Queira estar, só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, só tu tens as palavras de vida. Eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver. E eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer que eu sou teu, 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 que eu sou teu. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, antes de você voltar para o seu lugar, só escute o que eu vou lhe falar agora, tá bom? Preste atenção. Quando ele fala assim, olha, eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. E ele diz assim, lembra-te de onde você caiu e se arrepende, e volte à prática das primeiras obras. Repete comigo, volte às práticas das primeiras obras. Que obras eram essas, irmãos? Não era diaconia, não era intercessão na igreja, não era liderança. Sabe qual eram as primeiras práticas que Deus, o Espírito, está com saudade? É de você acordar de manhã cedo para orar, para você ter um tempo de adoração com o Senhor, de você glorificar Ele durante o dia.
Essas primeiras obras que Jesus está com saudade de você. É as primeiras obras, a obra da paixão, aquele fogo inicial. Irmãos, eu sou casado com a minha esposa há 34 anos. Quando a gente namorava, eu atravessava 4 quilômetros a pé para poder encontrar com ela. E não era cansativo de jeito nenhum. Eu atravessava bairros de noite, porque eu queria encontrar com ela. O meu amor estava lá. Então a volta dos primeiras obras, irmãos, é aquela coisa simples que Jesus está com saudade de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquela adoração que sai do seu coração, que não precisa de um violão, de uma guitarra, de uma bateria, sai dos seus lábios. Aquela música que você escuta e você canta e você mesmo escuta e você mesmo entende que é você e Deus. Jesus está com saudade dessa primeira obra. E eu quero, em nome de Jesus, ministrar a sua vida. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Que ainda essa noite, Senhor Deus, as primeiras práticas voltam. Tem pessoas aqui que oravam de madrugada, não estão orando mais. Tem pessoas que cantavam e adoravam o Senhor mais em casa e não estão fazendo isso. Tem pessoas que liam mais a palavra e não estão lendo tanto. Tem pessoas que oravam mais durante o dia, consagravam a sua casa e não estão fazendo isso. E eu peço em nome de Jesus que sejam batizados com amor, com o primeiro amor, a prática das primeiras obras. É isso que vai fazer você voltar à chama do amor verdadeiro, as primeiras obras. Amém, meus irmãos? Eu quero orar em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo. Que todos nós voltemos para casa entendendo de que não são pecados grandes que nos afastam do Senhor, mas é a perda do amor. Quando se perde o amor, por mais que sejamos religiosos, nós perdemos a presença dele. Eu oro agradecido e peço que a tua palavra fique gravada no nosso coração. Que a essência dessa igreja, que a essência de toda a igreja, seja baseada primeiramente no amor, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, e você diz amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Salvador? Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, o pastor vai dar os avisos aqui. Glória a Deus. Queremos presentear nosso pastor. Amém, irmãos? Queremos lhe presentear. Creio que será muito útil. É, eu creio. Obrigado, irmão. Obrigado. Tá? Amém. Obrigado. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado. Agora você vai ter outro. É sempre uma alegria poder ter nosso pastor aqui. Amém, irmãos? Ainda tem cantina? Nossa irmã Eliana ainda tem salgado. Na saída você pode passar lá na cantina e degustar dos salgados essa noite. Aleluia. Amanhã nos encontramos às 19h30 aqui. Amém, irmãos? Amanhã é nosso segundo dia, nossa segunda noite, às 19h30. E vamos... A pastora tá maluca para fazer sorteio. Vamos fazer sorteio então, irmãos? Até me lembrando aqui quando eu esqueço. Vamos sortear um prêmio surpresa ofertado pelo pastor Gilvaldo e um frango assado para você almoçar amanhã, aleluia? Glória a Deus. Nosso irmão Ramon vai nos ajudar. Você pegou seu ticket aí com seu número? Muito bem. O meu ficou ali na minha Bíblia, meu bem. Vê lá o primeiro, vai que ganhe frango assado para amanhã de manhã, né? Aleluia, né? Jesus, tu é jóia, abençoa essa boia, né? Aí amanhã é para sábado, né? No sábado de manhã. Isso, tá certo, pastor. Obrigado por me lembrar desse detalhe importante. Mas vamos primeiro, o frango é sábado. É almoço de sábado. Vamos pro prêmio surpresa. Vamos lá, Ramon. Libera a contagem. Que seja logo de cara. 126. Alguém aqui? 126. 126.
Olha o meu aí, meu bem. Vai que sou eu. Peraí, varão. Respira. Não, não é não? Poxa. Próximo. Nem os meninos do louvor pegaram? Vocês não pegaram, não? Ah, tá. Próximo, Ramon. (1267). Ninguém? Irmãos, Celso, glória a Deus. Aleluia. Venha cá, irmão Celso. Você vai pegar isso aqui. Aí depois você procura o pastor Gilvaldo, que seu prêmio está uma delícia. Tome. Não. É surpresa. 1267. Glória a Deus. Não, pode ficar com o seu. Ainda tem mais uma chance. Segure aí. Isso aqui é para lhe garantir, tá bom? O frango assado, irmãos. Vamos lá, Ramon. Frango assado sábado. Você vai ter o almoço de sábado garantido. Eu tinha esquecido desse detalhe, pastor. Glória a Deus por sua vida que me fez lembrar. 63. Ninguém? Não? Próximo, Ramon. É o bicho demorado. 2. O 2. Número 2. Mostra-me. Creio eu que sim. Isso, é você mesmo, a premiada, Gilciane. Glória a Deus. Sabe por que você não ganhou? Bate palma aí, irmão. Glória a Deus, aleluia. Isso, é você mesmo, 02, mano. Gilciane. Só uma vez, tem 2 números. Amém, irmãos? Amanhã tem mais sorteios, tá bom? Amanhã tem mais sorteios. E a célula Água da Vida com o irmão Marinaldo para permanecer um pouquinho após o culto, tá bom? A célula Água da Vida para permanecer um pouquinho mais aqui no final do culto, para a gente orar. Aleluia, irmãos. Vamos orar. Fique de pé aí. Quero desde já agradecer aos irmãos pelos brindes ofertados. Tem Pix, tem um monte de prêmio, rapaz. Tem Bíblia. Tem gente que vai ganhar Bíblia nova esses dias. Amém? Vamos orar. Dê a mão para o irmão que está do seu lado aí. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, bendito e exaltado seja sempre o teu nome. Oramos grato ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida e cremos que coisas ainda maiores estão por vir, pois resgatando em nós o primeiro amor, Senhor, grandes obras se farão no meio de nós. E eu te agradeço e oro para que o Senhor nos leve na tua santa paz, nos cobre, nos esconde do mal, Senhor, que possamos chegar em nossa casa em segurança e ter uma noite de descanso, onde o Senhor renovará nossas forças físicas, espirituais, emocionais, e que amanhã nosso coração esteja incendiado de amor para estarmos aqui e receber ainda mais da porção do Senhor para esses dias. Obrigado, Deus. Leva teu povo debaixo da tua poderosa proteção. Assim oro e assim desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não saia sem abraçar pelo menos 20 irmãos. Se você quiser tirar foto aqui no nosso cantinho, fique à vontade. Até amanhã.